Você já parou para pensar por que tantas profecias antigas falam de 3 dias de trevas? Por que culturas separadas por oceanos e séculos descreveram o mesmo fenômeno? Porque não é metáfora, é aviso. E esse homem, que você vai conhecer agora, não viu apenas a escuridão. Ele viu o desespero nas ruas, viu pessoas batendo nas portas das igrejas que desprezaram a vida toda, viu a terra tremer sob um silêncio ensurdecedor, enquanto o céu se fechava como um livro. E Jesus lhe disse algo que esfriou sua alma. Muitos que pensam que vão suportar esse dia não vão, porque eles estão confiando em sua religião, mas não em mim. O que ele viu foi tão real, tão próximo, que quando voltou ao corpo, a primeira coisa que fez foi olhar para o calendário e contar os dias. Ele não pode revelar a data publicamente, mas ele pode te dizer como saber se você está preparado ou se está vivendo uma ilusão confortável que vai desmoronar quando o sol se apagar. O que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai te forçar a escolher. Ou você encara a verdade agora, ou você vai encará-la no escuro. Quando meu coração parou pela terceira vez naquela mesa de cirurgia, eu não senti paz. Eu não vi um túnel de luz suave, não ouvi vozes angelicais me chamando. O que eu senti foi um puxão violento, como se algo me arrancasse do corpo com força, e de repente eu estava em pé, olhando para baixo, vendo os médicos socando meu peito, gritando códigos que eu não entendia mais. Mas o que me aterrorizou não foi ver meu corpo morto, foi perceber que eu estava consciente demais, acordado demais, e que algo ao meu redor estava errado. O ar era denso, pesado, e eu sentia que cada pensamento que eu tivera na vida, cada palavra que eu dissera, estava flutuando ao meu redor como fantasmas esperando para me acusar. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Eu tentei orar, mas as palavras morriam antes de se formarem. E foi nesse momento de desespero absoluto que eu senti sua presença. Não como eu imaginava, não como eu pregava, não como eu fingia acreditar nos domingos. Jesus estava ali, mas ele não estava sorrindo. Ele estava me olhando como quem olha para alguém que desperdiçou tudo o que recebeu. E eu soube, sem que ele dissesse uma palavra, que eu estava nu, completamente nu. Não no corpo, mas na alma. Cada máscara que eu usava, cada desculpa que eu repetia, cada versículo que eu citava para parecer santo, tudo isso tinha sido arrancado. E o que restou foi um homem pequeno, covarde, cheio de orgulho disfarçado de fé. Ele não precisou me julgar. Eu me condenei sozinho só de estar diante dele. Porque quando você está na presença da verdade absoluta, você não consegue mentir nem para si mesmo. Eu vi, em flashes que pareciam durar eternidades, todas as vezes que eu ouvi sobre os sinais dos tempos e fingi que não era comigo. Todas as vezes que eu ri de quem falava de profecias, chamando de fanático, de lunático, de sensacionalista. Todas as vezes que eu escolhi o conforto da minha rotina, ao invés de me preparar de verdade para o que estava vindo. Eu me lembro de uma vez anos atrás, quando um homem idoso na igreja levantou a mão e perguntou ao pastor se os 3 dias de trevas eram reais. O pastor desconversou, disse que era simbólico, que não devíamos nos preocupar com datas. E eu, sentado na terceira fileira, balancei a cabeça concordando, aliviado por não ter que pensar nisso. Aliviado por poder continuar vivendo como se Jesus fosse voltar só depois que eu me aposentasse, só depois que eu curtisse minha vida, só depois que eu fizesse tudo o que eu queria fazer. E agora, diante dele, eu entendi. Eu não estava esperando Jesus. Eu estava esperando que ele esperasse por mim, e essa arrogância, essa presunção silenciosa de que eu tinha tempo, de que eu era especial demais para ser pego de surpresa, isso era o meu pecado. Não era só descrença. Era desprezo disfarçado de confiança. Jesus deu um passo à frente, e o peso da sua presença quase me esmagou. Ele não levantou a voz, mas cada palavra que ele disse ecoou dentro de mim como um trovão que não para de ressoar. Você pensou que eu estava brincando quando disse que viria como ladrão na noite. Você pensou que os sinais eram para assustar crianças e vender livros. Você pensou que poderia ignorar meus avisos e, ainda assim,
ser contado entre os sábios. E então ele fez algo que me destruiu. Ele me mostrou. Não me contou. Ele me mostrou. Eu vi a terra do alto girando no vazio e vi o sol. Aquele sol que brilha todos os dias, que você nem olha mais porque se acostumou, começar a escurecer. Não era eclipse. Não era nuvem. Era como se alguém estivesse apagando a luz do universo com a mão. E enquanto o sol morria, eu ouvi o silêncio. Um silêncio tão profundo, tão errado, que parecia que a própria criação estava segurando a respiração. E então a escuridão caiu. Uma escuridão que não era só ausência de luz, era a presença de algo. Algo antigo, algo que estava esperando para sair. E Jesus me disse, com uma tristeza que me partiu ao meio: isso não é o fim, isso é o aviso final. E muitos que dizem me conhecer não vão suportar nem o primeiro dia. Eu caí de joelhos, ou o que quer que fosse joelhos naquele lugar, e implorei: Senhor, quando? Quando isso vai acontecer? Eu não queria saber por curiosidade. Eu queria saber porque, pela primeira vez na minha vida, eu entendi que o tempo não é meu, que cada dia que eu desperdicei era um dia a menos de preparação, que cada hora que eu passei preocupado com besteiras, com opinião alheia, com conforto, com entretenimento, era uma hora que eu roubei da minha própria salvação. E ele me olhou, e eu vi nos olhos dele algo que eu nunca tinha visto em nenhum ser humano: a combinação de amor infinito e justiça inflexível. Ele me amava o suficiente para me alertar, mas ele não ia me proteger das consequências da minha negligência. Você quer a data? Ele perguntou. E eu gritei: sim, sim, Senhor, eu preciso saber. E então ele estendeu a mão, e na palma da sua mão apareceu algo que eu nunca vou esquecer. Não era um número, não era um calendário. Era uma contagem regressiva viva, pulsando como um coração, e cada batida era um dia a menos. Eu vi o número, eu vi a data exata. E o que me aterrorizou não foi saber quando, foi perceber o quão perto estava. O quão perto está. Ele não me deixou anotar. Ele não me deixou gravar na memória como um fato que eu poderia compartilhar nas redes sociais para ganhar atenção. Ele gravou na minha alma como um fardo, como uma responsabilidade que eu teria que carregar até voltar ao corpo. Você não vai dizer a data, ele ordenou. Porque se você disser, eles vão tratá-la como tratam tudo que eu digo. Vão rir, vão debater, vão fazer piada, vão esperar passar para dizer que você estava errado. Mas você vai dizer o suficiente. Você vai dizer que está perto. Você vai dizer que eles precisam parar de brincar de cristianismo. Você vai dizer que eu não aceito mornos. E você vai dizer que quando o sol escurecer, não vai ser simbólico. Vai ser literal. E os 3 dias vão separar os que confiaram em mim dos que confiaram em si mesmos. Eu tentei argumentar, porque até na morte o ser humano teimoso que eu era tentou negociar. Mas, Senhor, se eu não posso dizer a data, como eles vão acreditar? Como vão se preparar? E a resposta dele me calou para sempre. Quem precisa de data para obedecer a mim, nunca me obedeceu de verdade. Quem precisa de prova para ter fé, nunca teve fé. Eu dei sinais, eu dei profecias, eu dei tempo. Agora eu vou dar escuridão. E na escuridão cada um vai saber exatamente quem sempre foi. E então ele me mostrou algo que eu não posso tirar da cabeça. Ele me mostrou pessoas, milhões delas, vivendo suas vidas normais, indo ao trabalho, reclamando de trânsito, assistindo televisão, rolando o celular, postando fotos, discutindo política, brigando por herança. E no meio de tudo isso, ele me mostrou o céu. O céu real, não o que a gente vê. E no céu havia movimentos, anjos se posicionando, livros sendo abertos, selos sendo preparados. E a distância entre o céu em guerra e a terra em distração era tão pequena, tão absurdamente pequena, que eu não conseguia entender como ninguém percebia. Eles não percebem porque não querem perceber, Jesus disse, lendo meus pensamentos. Eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. E quando o sol se apagar, eles vão gritar: por que ninguém nos avisou? Mas eu avisei, eu sempre avisei.
Eles só estavam ocupados demais sendo religiosos para serem obedientes. E naquele momento, eu vi algo que me fez chorar. Chorar de verdade, com uma dor que nem corpo físico aguenta. Eu me vi. Eu vi o homem que eu era, ocupado com a aparência de santo, ocupado com a opinião da igreja, ocupado com teologia de sofá e completamente, vergonhosamente, despreocupado com o estado real da minha alma. Você sabe por que são 3 dias? Jesus perguntou, e eu balancei a cabeça, mudo. Porque 3 é o número da ressurreição. 3 é o número da transformação completa. Eu estive 3 dias no sepulcro. Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe. E agora a humanidade vai estar 3 dias no ventre da própria escuridão que escolheu. E o que sair desses 3 dias não será mais o mesmo. Ele começou a andar, e eu o segui, mesmo sem saber para onde estávamos indo. E enquanto andávamos, ele falava, e cada palavra era como um selo sendo quebrado dentro de mim. No primeiro dia, eles vão entrar em pânico. Vão ligar uns para os outros. Vão procurar respostas na ciência, no governo, na internet. Vão acender velas e lanternas e vão perceber que nenhuma luz feita por mãos humanas vai confortar o que eles sentem, porque a escuridão não será só física, será espiritual, será a ausência da minha graça comum, será o gosto de como é o mundo sem mim segurando o mal. E nesse primeiro dia, muitos vão orar pela primeira vez em anos, mas não vão ser orações de fé. Vão ser gritos de desespero. Eu ouvi e senti um peso no peito, porque eu sabia que eu seria um deles se não tivesse morrido antes. No segundo dia, Jesus continuou, e sua voz ficou mais pesada. O medo vai dar lugar ao caos. As pessoas vão começar a fazer o que sempre fizeram, quando acham que ninguém está vendo. Vão roubar, vão brigar, vão se proteger a qualquer custo. As máscaras de civilização vão cair. E os que se diziam cristãos, mas nunca se submeteram a mim de verdade, vão mostrar quem sempre foram. Eles vão xingar meu nome, vão culpar a Deus, vão dizer que eu sou injusto, que eu sou cruel, que eu deveria tê-los avisado. Mas eu avisei. Avisei através da natureza que grita. Avisei através das guerras que se multiplicam. Avisei através dos falsos cristos que enganam. Avisei através do amor que esfriou. Avisei através de você. Avisei através de tantos. Mas eles não quiseram ouvir. E no segundo dia, eles vão perceber que o problema nunca foi falta de aviso. Foi excesso de orgulho. Ele parou de andar e me olhou diretamente. E você, que está ouvindo isso agora, sim, você, quantas vezes você ouviu e ignorou? Quantas vezes você sentiu o Espírito Santo cutucar seu coração e você desligou ele como se fosse um alarme inconveniente? Diga nos comentários, você já sentiu que deveria mudar algo na sua vida e escolheu adiar? Porque adiamento é o pecado favorito dos quase salvos. E no terceiro dia, Jesus disse, e sua voz ficou quase um sussurro, mas um sussurro que ecoava como se o universo inteiro estivesse calado para ouvir. No terceiro dia, eu vou separar, não com palavras, não com anjos anunciando, mas com luz. Quando o sol voltar, e ele vai voltar porque eu sou o Senhor até da escuridão, ele não vai iluminar um mundo igual, ele vai iluminar um mundo dividido. Os que passaram os 3 dias em oração genuína, em arrependimento real, em rendição total, vão sair transformados, vão sair com fé de ferro, vão sair prontos para o que vem depois. Mas os que passaram os 3 dias em medo egoísta, em revolta, em desespero sem entrega, vão sair piores, vão sair endurecidos, vão sair prontos para aceitar qualquer solução humana, qualquer líder que prometa segurança, qualquer marca que prometa proteção. Ele me agarrou pelos ombros, e eu senti o peso de toda a eternidade naquele toque. Os 3 dias de trevas não são o fim, são a peneira, são a última chance de eu ver quem realmente me ama e quem só ama a ideia de céu. E muitos dos que se sentam em bancos de igreja todos os domingos não vão passar no teste, porque fé não testada não é fé, é opinião, e opinião não salva ninguém. Então Jesus me levou para outro lugar.
Não sei descrever exatamente onde era, mas parecia uma sala de julgamento sem paredes, onde tudo era visível e nada podia ser escondido. E ele me mostrou pessoas, pessoas de igreja, pastores, líderes de louvor, diáconos, professores de escola dominical, gente que eu conhecia, gente que eu admirava. E ele começou a falar sobre cada um, não com raiva, mas com uma tristeza tão profunda que eu senti como se meu peito fosse explodir. Esse aí, ele disse, apontando para um homem que pregava com paixão todos os domingos. Esse aí sabe todos os versículos de cor. Ele emociona multidões. Ele faz as pessoas chorarem, mas ele nunca me perguntou o que eu queria. Ele só me usou para construir um nome. E quando a escuridão cair, ele vai entrar em pânico, porque ele construiu sua fé em aplausos, não em intimidade, e aplausos não acendem no escuro. Eu tentei defender o homem, dizer que ele fazia um trabalho bom, mas Jesus me cortou. Trabalho bom sem coração entregue é madeira, feno e palha. E quando o fogo do teste vier, vai sobrar nada. Ele me mostrou outros. Uma mulher que orava alto, que jejuava, que postava versículos todos os dias. Ela faz tudo isso, Jesus disse, mas nunca perdoou a irmã. Ela guarda rancor há 15 anos e acha que jejum substitui perdão. Quando o sol escurecer e ela ficar sozinha com seus pensamentos, o peso da amargura que ela carrega vai ser tão grande que ela vai querer morrer. Mas não vai poder, porque os 3 dias são para sentir o peso do que você carregou a vida toda. Ele me mostrou um casal que servia na igreja, que doava dinheiro, que organizava eventos. Eles fazem tudo para serem vistos, eles servem para terem status. E quando a luz se for e ninguém puder vê-los, eles vão perceber que nunca desenvolveram uma fé que funciona na invisibilidade. E invisibilidade é onde eu sempre estive. Eu nunca precisei de holofotes. A cada pessoa que ele mostrava, meu coração afundava mais, porque eu vi que o problema não era falta de religião, era excesso de performance, era fé terceirizada. Era um cristianismo que dependia de estrutura, de comunidade, de validação externa. E Jesus olhou para mim e disse algo que nunca vou esquecer. Quando a escuridão cair, cada um vai descobrir se tem óleo na lâmpada ou se só teve acesso à luz dos outros. E então, ele fez a pergunta que me destruiu. E você? Se o sol escurecesse agora, se você ficasse 3 dias sem igreja, sem pastor, sem grupo de oração, sem música gospel, sem nada, só você e eu na escuridão, você saberia como me encontrar? Ou você só sabe me encontrar quando alguém te mostra o caminho? Eu não consegui responder, porque a verdade doía demais. Eu percebi que minha fé inteira era baseada em terceiros. Eu orava quando o pastor convocava. Eu lia a Bíblia quando o grupo cobrava. Eu adorava quando a banda tocava. Mas sozinho, no silêncio, na escuridão da minha própria alma, eu não sabia onde Jesus estava. E pior, eu nunca tinha admitido isso. Eu tinha construído uma vida cristã tão cheia de atividades que nunca precisei admitir que não tinha intimidade. E Jesus, vendo minha agonia, disse com uma suavidade que de alguma forma doía mais que qualquer grito: esse é o propósito dos 3 dias, tirar todas as muletas, tirar todas as distrações, tirar todos os intermediários e deixar cada alma sozinha comigo. E aí cada um vai saber a verdade. Ou eu sou suficiente, ou nunca fui nada além de uma tradição. Eu desabei. Não sei descrever de outra forma. Eu desabei como um prédio que percebe que nunca teve fundação. E chorei. Chorei com um tipo de choro que não existe no corpo físico. Um choro que vem de um lugar mais fundo que os pulmões, mais fundo que o coração. Eu chorei porque vi quem eu era. E quem eu era não merecia estar ali. Não merecia estar diante dele. Não merecia uma segunda chance. Eu não tenho tempo, eu gritei. Eu desperdicei tudo. Eu fingi a vida toda. Eu menti para mim mesmo. E agora é tarde demais. E eu esperei que ele concordasse. Eu esperei que ele me dissesse que sim, era tarde demais, que eu tinha perdido minha chance. Mas ele não disse isso. Ele se ajoelhou. O Criador do universo se ajoelhou na minha frente
e segurou meu rosto com as 2 mãos. E ele disse: Eu não te trouxe aqui para te condenar. Eu te trouxe aqui para te acordar. Você ainda tem corpo, você ainda tem tempo. Eu estou te mandando de volta. Mas você não vai voltar como veio. Você vai voltar com um fardo. Você vai voltar sabendo o que eu sei. Que você vai ter que carregar esse peso até o dia em que acontecer. E muitos não vão acreditar em você. Muitos vão rir. Muitos vão te chamar de louco. Mas isso não importa. Porque você não está falando para convencer. Você está falando para cumprir. Quando você voltar, ele continuou, e eu vi lágrimas nos olhos dele, lágrimas de Deus. Você vai contar o que viu. Você vai falar dos 3 dias. Você não vai dar a data, mas vai dar o alerta. E todos que ouvirem vão ter uma escolha. Ou eles começam a construir intimidade real comigo agora, ou eles vão descobrir na escuridão que nunca me conheceram. Diga a eles que religião não vai salvá-los. Diga a eles que tradição não vai sustentá-los. Diga a eles que teologia sem transformação é veneno. Diga a eles que eu não estou impressionado com quantas vezes eles vão à igreja, mas com quantas vezes eles escolheram minha vontade ao invés da deles quando ninguém estava olhando. Diga a eles que os 3 dias vão revelar tudo, e que depois dos 3 dias não haverá mais meio termo. Ou você é meu de verdade, na luz e na escuridão, no conforto e no caos, ou você nunca foi. E eu vou saber, e você vai saber. E todo joelho vai dobrar diante da verdade que sempre existiu, mas foi ignorada por conveniência. Ele me levantou, e eu senti meu corpo sendo puxado de volta, mas antes de eu ir completamente, ele segurou minha mão e disse a última coisa: Diga a eles que eu os amo. Mas amor sem verdade é traição, e a verdade é essa: está perto. Está mais perto do que eles imaginam. E eles precisam parar de brincar de ser cristãos e começar a ser de verdade. Porque quando o sol escurecer, não vai ter segunda chance para fazer primeira impressão. E então eu acordei. Acordei com médicos gritando, com enfermeiros chorando, com máquinas apitando. Acordei de volta a esse mundo barulhento, caótico, distraído. Mas eu não voltei igual. Eu voltei sabendo. Sabendo que o relógio está correndo. Sabendo que a contagem regressiva que eu vi na mão de Jesus não parou só porque eu voltei. Ela continua. A cada segundo que passa, estamos um segundo mais perto. E toda vez que eu vejo o sol nascer, eu penso: quantos nasceres do sol faltam? E eu não sei o número exato de dias que eu posso falar, mas eu sei o suficiente para dizer isso. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência, é misericórdia. É Deus te dando mais um alerta, mais um cutucão, mais uma chance de parar de fingir e começar a viver de verdade a fé que você diz ter. Porque quando a escuridão cair, e ela vai cair, não vai ter pastor para te guiar, não vai ter música para te emocionar, não vai ter grupo de oração para te carregar, vai ter só você e Jesus. E a pergunta que você vai ter que responder sozinho no escuro é a mesma que eu tive que responder quando morri. Você realmente o conhece? Ou você só conhece sobre ele? Porque conhecer sobre não salva ninguém. E quando você tiver 3 dias para descobrir a diferença, pode ser tarde demais para consertar. Quando eu acordei naquela maca, com tubos saindo do meu corpo e médicos olhando para mim como se eu fosse um milagre médico, a primeira coisa que eu senti não foi alívio, foi peso. Um peso tão grande que meu corpo quase não aguentava carregar, porque eu sabia que eu não tinha voltado por acaso. Eu não tinha voltado para continuar minha vidinha confortável, para voltar à rotina, para fingir que nada aconteceu. Eu voltei com uma missão. Eu voltei com um fardo. Eu voltei sabendo algo que a maioria das pessoas vai descobrir tarde demais. E desde aquele dia, toda vez que eu olho para o céu e vejo o sol brilhando, eu sinto um aperto no peito. Porque eu sei que esse sol que você vê agora, que você ignora, que você nem olha mais porque se acostumou, esse sol vai escurecer. E quando escurecer, não vai ser um fenômeno científico que você vai poder explicar. Não vai ser uma coincidência que você vai poder racionalizar. Vai ser Deus tirando a última muleta da humanidade. Vai ser Deus dizendo: agora vocês vão descobrir quem realmente confia em mim
e quem só confiava no conforto que eu permitia. E eu estou aqui, agora, falando com você. Sim, você que está assistindo isso. Porque Jesus me mandou de volta para te dizer uma coisa. Você ainda tem tempo. Mas não tem tanto tempo quanto você pensa. Você tem passado sua vida adiando a entrega real, adiando o perdão, adiando a intimidade verdadeira com Deus. Você tem ido à igreja, cantado as músicas, repetido as orações, mas no fundo, bem no fundo, você sabe que sua fé é rasa. Você sabe que se tudo desmoronar, se todas as estruturas caírem, se você ficar sozinho no escuro, você não sabe como encontrar Jesus, porque você nunca o procurou de verdade. Você sempre terceirizou sua fé. E eu estou te dizendo, com a autoridade de quem esteve do outro lado, isso não vai funcionar quando a escuridão cair. Você não precisa morrer para despertar, mas você precisa acordar agora, porque a contagem regressiva que eu vi na mão de Jesus não parou. Ela continua, e cada segundo que passa é um segundo a menos para você consertar o que está quebrado. Não espere os 3 dias de trevas para descobrir que você nunca teve óleo na lâmpada. Comece a encher sua lâmpada hoje. Comece a construir intimidade real hoje. Comece a parar de brincar de cristianismo e começar a viver de verdade hoje, porque quando o sol escurecer, não vai ter tutorial, não vai ter pastor explicando, não vai ter segunda chance para fingir que você sempre foi fiel. Vai ter só você e a verdade vai te libertar ou te destruir, dependendo do que você escolher fazer agora. E tem mais. Tem algo que eu não contei ainda, algo que Jesus me mostrou depois dos 3 dias de trevas. Algo que acontece com os que não passam no teste. Eu conheci uma mulher durante outra experiência que tive depois, uma mulher que também morreu e voltou. E ela viu o que vem depois da escuridão para aqueles que escolheram o lado errado. Ela viu a marca. Ela viu o pacto. Ela viu o líder que vai surgir oferecendo a solução que todos vão implorar para receber. E o que ela me contou me fez perceber que os 3 dias de trevas não são o fim. São o começo do fim. São a porta que se abre para a última e mais terrível escolha que a humanidade vai ter que fazer. E se você acha que vai ser fácil resistir quando estiver com fome, com medo, com seus filhos chorando, com o mundo em caos, você está se enganando. Por isso eu vou trazer a história dela no próximo vídeo, porque você precisa saber o que vem depois. Você precisa saber qual é a armadilha que está sendo preparada. Você precisa saber o nome do engano que vai seduzir até os eleitos, se possível. E se você acha que esse vídeo foi pesado, você ainda não viu nada. Porque o que vem depois dos 3 dias é o inferno disfarçado de salvação. Então eu te peço, não deixe esse aviso morrer aqui. Compartilhe esse vídeo. Não por mim, não para me ajudar, mas porque tem gente que você conhece, gente que você ama que está dormindo, e eles precisam acordar. E talvez a voz deles não seja ouvida, mas talvez a sua seja. Se inscreva nesse canal, não porque você quer entretenimento, mas porque você quer fazer parte do remanescente que não vai ser pego de surpresa. Porque você quer estar entre os que vão suportar os 3 dias. Porque você quer saber a verdade que ninguém mais está disposto a dizer. E deixa aqui nos comentários, você está pronto? Ou você ainda está fingindo? Porque Jesus está vendo, e Ele sabe. E em breve, muito em breve, todo mundo vai saber também. O sol está brilhando agora, mas a escuridão está chegando, e você vai ter que escolher. Ou você é luz de verdade, ou você sempre foi só reflexo. E reflexo desaparece quando a fonte se apaga. Não seja reflexo, seja luz. Enquanto ainda há tempo.